Glória a Deus. Estamos em Êxodo, capítulo 1. Estaremos lendo do versículo 10 ao versículo 11. A palavra de Deus nos diz assim. Quero que você pegue a sua Bíblia. Nós vamos falar um assunto muito importante hoje. Mudança de cenário. Mudança de cenário, né? É muito importante isso. Versos 10 e 11. Eia, usemos sabiamente, né? Essa tradução aqui. Eia, usemos sabiamente para com eles, ou para com ele, para que não se multiplique e aconteça que, vindo a guerra, ele também se ajunte com os nossos inimigos e peleje contra nós e suba da terra. E os egípcios puseram sobre eles maiorais de tributos, para os afligirem com suas cargas, e edificaram a Faraó cidades de tesouro, Pitom e Ramsés. Só para os irmãos terem ideia, deixa eu só confirmar, o verso 10, a tradução aqui diz, usemos, né, sabiamente para com ele, né? A palavra aí, Yahav, quer dizer prover, atribuir, né? Prover, atribuir, que outra tradução diz astúcia, né? Aqui está dizendo sabiamente. Pode ser aquela sabedoria maléfica, aquela sabedoria que Tiago diz no capítulo 3, diabólica, né? É isso. Mas hoje nós estaremos falando sobre isso, mudança de cenário. O que é isso, pastor Zé? Mudança de cenário? É sobre isso que nós vamos falar hoje, nesta manhã, e eu convido você para meditar nisso, mudança de cenário. A primeira coisa que nós devemos analisar é que esse texto ele tem algumas lições importantes. Nós vamos analisar os aspectos negativos, mas os aspectos positivos. Os povos de antigamente, eles mantinham a centralidade do poder. A centralidade do poder. É isso. Se vocês analisarem os grandes impérios, como Alexandre construiu, os grandes impérios, como os romanos construíram, e também os egípcios, quem não se lembra das grandes pirâmides dos egípcios ou do povo do Egito sob o comando de Faraó? Isso acontecia porque havia a centralidade do poder. A centralidade, ela é ruim quando ela é egoísta, quando ela é simplesmente capitalista, materialista, visando apenas o lucro de A ou de B. Agora, a centralidade para o bem de todos, ela é benéfica. Por que isso, pastor Zéu? Porque quando não há uma centralização, uma organização perfeita, isso traz prejuízos grandiosos. E eu posso falar isso atentando para a própria igreja na atualidade. Hoje, muitas igrejas se dividem, muitos ministérios, e alguém diz assim, isso é bom para o reino, mas não é. A história tem mostrado aí. Quando Alexandre o Grande ele mantinha o império no seu comando, centralizado, o império cresceu. Da sua morte, vocês podem observar a divisão que houve entre 4, na verdade, apenas um se sobressaiu, os demais se tornaram fragmentários. Ou seja, a centralidade ela é ruim quando é uma família, quando é um poder que quer apenas dominar ou mandar sobre os outros. Mas a centralidade que quer expandir, que quer crescer, imagine toda a igreja cristã unida com um só propósito, de evangelizar o mundo, de anunciar a palavra, de crescer o reino. Mas vocês podem observar que as divisões que nós temos em tantos ministérios beneficia apenas aquela família que quer estar no poder, aquele que quer governar. Olha, uma casa onde a esposa manda, o marido manda, os filhos mandam, não tem como prosperar, porque o poder não está centralizado. Dá para perceber? E o que eu vou dizer aqui é bíblico. Vamos ler a palavra do Senhor aqui, rapidamente, em Mateus, capítulo 12. Abra sua Bíblia aí comigo, Mateus, capítulo 12, verso 25. Olha o que Jesus diz nessa passagem bíblica. Ele fala assim, Jesus, porém, conhecendo os seus pensamentos, disse-lhes, todo reino dividido contra si mesmo é devastado. E toda cidade ou casa dividida contra si mesma não subsistirá. Estão vendo? Todo reino dividido. Hoje nós estamos
nos digladiando a nós mesmos, uma igreja pregando em cima da outra. Paulo disse que era melhor pregar onde Cristo não havia sido pregado, anunciado. Ou seja, alguém diz assim, a divisão do reino hoje ela é muito boa porque abre portas para o evangelho. Mas são divisões que, na verdade, é apenas pelo orgulho pessoal. Muitas, na sua maioria, fazem isso. Egoísmo, vaidade, que é uma igreja, e assim vai. Da mesma forma é na casa. Se a esposa manda, o marido manda, o filho manda, ninguém vai saber onde está a centralidade do poder. Quem é pai, quem é mãe, quem tem a autoridade. A casa não vai permanecer de pé. Estão entendendo? Então, se vocês analisarem, o Egito se tornou o que foi porque houve a centralidade do poder. É claro que nós estamos falando também dos aspectos negativos. O poder quando é egoísta, o poder quando quer massacrar, o poder quando quer humilhar e o poder quando quer apenas para benefício próprio de uma família. Então isso é prejudicial. Mas uma coisa interessante é que nós temos tudo, irmãos. A Bíblia diz que quando o faraó viu que o povo de Deus estava crescendo, ele usou de astúcia. O que ele fez? Ele colocou superintendentes. A palavra mik ou mak, que aparece aí no texto, ele diz assim, eu usemos sabiamente com ele, e vamos colocar sobre eles, no verso 11, vamos colocar maiorais de tributos. Essa expressão maiorais, mik ou mak, é superintendente, mas também pode tratar de tributo, pode tratar dessa questão do tributo. O certo é que o povo de Deus trabalhava para Faraó, na época de José, trabalhava com amor, trabalhava com alegria, porque não havia opressão, não havia cobrança exagerada, não havia fiscalização desconfiada. A partir de agora, quando José morre, desconfiando, Faraó então começa a investigar, a fiscalizar, e ninguém pode progredir, pode prosperar aonde é forçado a trabalhar fiscalizado, é forçado a trabalhar a pessoa desconfiando dele ou desconfiando dela. Nenhum casamento é feliz quando o marido não confia na esposa, quando ele é dominado por um ciúme doentio. Nenhum casamento pode funcionar bem quando a esposa tem um ciúme doentio. Vocês estão vendo aqui? O próprio Faraó vai botar o povo para trabalhar, mas a primeira coisa, o erro que ele faz, ele cria uma carga tributária para forçar Israel, obrigar Israel, transformá-los em escravos. Veja que antes eles eram servos, mas agora vão trabalhar como escravos. Vocês estão vendo aqui a mudança de cenário? É isso que eu estou falando hoje aqui, mudança de cenário. É sempre bom você atentar para isso. Eles trabalhavam com amor, eles eram servos de Faraó, mas não eram servos escravos. A partir de agora eles vão ser servos escravos. Tem pessoas que transformam os seus servos em servos escravos. Botam para trabalhar, mas botam alguém para fiscalizar, desconfiando dele. E Israel não vai se sentir bem com isso. Eu creio que você já leu sobre a questão do proletariado, que o próprio Karl Marx, ele falava isso em uma das suas obras, que é dessa classe humilhada e sofrida que as revoltas vão surgindo. Está na Bíblia. Se você não trabalha para o bem e não deixa a pessoa trabalhar com felicidade, ela vai se revoltar. Não tem como. Isso acontece na igreja, acontece na família, acontece no casamento. Um dia a pessoa não aguenta mais. E por que vai ter a mudança de cenário? O povo que antes era servo feliz, agora se torna servo escravo, obrigados a trabalharem pagando pesados impostos, cargas pesadas, sendo fiscalizados, de maneira que essas pessoas que se tornaram esses superintendentes de impostos, serão pessoas que posteriormente, se você pegar lá em 1 Reis, você pode ler a palavra do Senhor lá, você vai ver claramente, 1 Reis 12, 18, que essas pessoas, elas vão ser ostracizadas, elas não serão bem vistas, essas que vão cobrar impostos, porque se tornaram figuras abusivas. Então, aquilo que era um cenário de bênção, de paz, com José, agora se tornou um cenário pesado. Eu quero finalizar, desculpe aí, mas garganta aqui um pouco. Eu quero finalizar dizendo algo muito importante para vocês aqui, essa mudança de cenário. O
que acontece, pastor Zé, com essa mudança de cenário? É que lugares que foram bênçãos em nossas vidas podem se tornar lugares de sofrimento. Entendendo? Pessoas que foram bênçãos em nossas vidas poderão se tornar tormentos em nossas vidas. É muito importante que você analise essa questão. Ore sempre a Deus. Ore sempre a Deus. Porque lugares que hoje você pode dizer assim, isso aqui é uma bênção na minha vida, isso aqui é uma maravilha na minha vida, esse lugar pode se tornar maldição para você. O Egito foi bênção para o povo de Deus até certo tempo, mas agora é um lugar de tormento, agora é um lugar de escravidão, agora é um lugar de sofrimento. Faraó antes era uma bênção para Israel, agora o faraó é um opressor, é um tirano, é um cruel, é um humilhante para Israel. Estão vendo a mudança de cenário? É por isso que você me pergunta, pastor Aziel, e o que eu devo fazer? Não se apegue a lugares, não se apegue a pessoas, se apegue a Deus, porque pessoas mudam e lugares mudam também. Não estou falando do lugar mudar em si, mas é que aquele local que antes era uma bênção pode se tornar uma maldição para você. Quantos não entraram numa empresa dizendo, eu amo demais essa empresa, é minha vida, ela está me dando tudo. Depois de 10, 15 anos, aquela empresa se torna uma maldição para você. Quantos diziam assim, fulano é tudo para a minha vida, e aquele fulano vai se tornar maldição para você. O cenário pode mudar. Israel estava no Egito, lugar de bênção. Faraó colocou José como grande governador, mas agora era um lugar de tormento. Daniel estava na Babilônia, foi na Babilônia que ele foi para a cova dos leões. Foi na Babilônia que Sadraque, Mesaque e Abednego foram para a fornalha. Então, e aí? Pessoas podem mudar e lugares podem se tornar. Aquilo que era bênção pode se tornar maldição para nós. E o que eu faço, pastor Zé? Porque o senhor está dizendo algo muito pesado. Pessoas são volúveis, pessoas são dissimuladas, pessoas mudam. O mais importante é você sempre fazer o seu trabalho confiando em Deus. Porque se você abrir a sua Bíblia, lá em Hebreus capítulo 6, versículo 10, a Bíblia diz assim, Deus não é injusto para esquecer do vosso trabalho. Sabe quem é que sempre vai permanecer o mesmo? Malaquias 3,6, eu sou o Senhor e não mudo, é Ele. Se você estiver numa grande empresa, não se esqueça dele, continue com Ele. Se você estiver numa linda cidade, não se encabule, não fique apaixonado por isso. Continue servindo Ele, porque o cenário pode mudar. Em milésimo de segundo, o cenário pode mudar. Em uma semana, o cenário pode mudar. Amigos que vocês tinham de uma hora para outra, pode se tornar o pior adversário seu. É por isso que a palavra de Deus aqui para nós é forte nesse livro. Salomão tem uma coisa interessante que Salomão diz, o outro que pode vir aí, ele pode estragar o meu trabalho. A Bíblia diz, e veio um rei que não conhecia José, mas ele não ligou para o trabalho de José. Sabe o que é a melhor coisa? Se apegue com Deus. Porque nós vivemos em um mundo onde essa dialética, essa volatilidade, essa coisa de mudança acontece a todo instante. O melhor é estar com Deus. Se apegue com Deus, porque aí a mudança, ela acontece, ela vem, mas aí a gente pode cantar, né? Não, vamos cantar aquele eu hoje estou bem, mas aí estive na mudança de cenário. Dia de sol, mas já fui. Fala aí. Foi noite sem lua, verão sem calor. Hoje eu sou verdade, mas já fui engano. Já fui fonte seca, hoje eu sou oceano. Alma ferida, coração quebrado, Jesus consertou. Mudança de cenário. Eita, meu irmão, tá uma palavra de Deus para você aqui. O cenário pode mudar, a casa pode mudar, os amigos podem mudarem, a cidade pode mudar, mas o teu Deus não muda. Fique com Ele. Eita.